Olá, começa agora o SSPTV. No programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de hoje, vamos falar sobre os cuidados que são necessários nesta época do ano de muito calor, principalmente com as crianças e com os idosos. Confira tudo aqui agora no SSPTV. O verão ainda nem começou. Na verdade, o começo do verão é no dia 21 de dezembro, às 14 horas e 11 minutos aqui no Hemisfério Sul. Mas toda a população já está sentindo os efeitos do calor excessivo. E nessa época é necessário cuidados especiais, principalmente com crianças e idosos. Neste período é preciso consumir muito líquido e alimentos mais leves. Então vamos começar o programa falando sobre a conservação dos alimentos. Conservar os alimentos durante os períodos mais quentes do ano requer cuidados especiais. As pessoas saem mais de casa com o calor e buscam uma alimentação menos pesada. Então procuram por frutas, verduras e legumes. E o cuidado com a conservação dos alimentos deve ser redobrado. O calor faz com que os alimentos durem menos. Alimentos perecíveis e manipulados não devem permanecer em temperatura ambiente por mais de 2 horas. Os maiores vilões nessa época são as carnes, o leite e os ovos. Estes 3 alimentos precisam de atenção especial, pois estragam facilmente no calor. Entre as consequências da má conservação dos alimentos está a ingestão de alimentos crus ou mal cozidos, contaminados por fezes, que em temperaturas quentes se proliferam rapidamente. Se consumidos os alimentos contaminados, poderão provocar infecção ou intoxicação alimentar. Os sintomas aparecem de 2 a 4 horas após a ingestão do alimento contaminado. E os sintomas são náuseas, vômitos, diarreia e febre. Com esse calor, as frutas são uma ótima pedida, já que hidratam, são ricas em vitaminas e fibras e pobres em calorias. As verduras completam muito bem a alimentação de forma leve e saudável. É só lavar bem e aproveitar. Assim, neste calor, é melhor consumir alimentos naturais que não precisam de cozimento. Mas é preciso cuidados especiais na hora de manusear os alimentos. Confira algumas dicas para evitar intoxicações ou outros problemas causados pelos alimentos. Lavar bem as mãos antes de se alimentar ou preparar os alimentos. Evitar consumir alimentos à base de carne crua ou mal passada, nem mesmo os industrializados. Redobrar a atenção com o preparo e cozimento da carne de frango e galinha. Ter cuidados com os ovos, que devem ser bem cozidos. Lembre-se que pratos como a maionese feita em casa, por exemplo, incluem a adição de ovos crus como ingrediente. Beber só leite pasteurizado ou fervido. Lavar bem verduras, legumes e frutas. Deixe-os mergulhados em água com hipoclorido de sódio ou uma colher de chá de água sanitária para cada litro de água. Lave bem os utensílios de cozinha, especialmente quando usados na preparação de carnes cruas. Mantenha os ovos sob refrigeração. E lembre-se de se hidratar sempre, beba muita água. O ideal, inclusive, é manter uma garrafinha com água sempre junto com você. E ao menor sinal de mal-estar ou intoxicação alimentar, procure um médico. No Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, associados e dependentes contam com o atendimento de vários médicos em várias especialidades. Basta ligar 3321-2488 e agendar a sua consulta. Mas lembre-se, se for um caso de emergência, ligue a si mesmo. Fale com uma das nossas atendentes, que com certeza elas encontrarão um horário para o seu atendimento. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na sequência eu volto para falar sobre os cuidados neste calor com crianças e idosos.
Na química, qualidade para a vida. Este é o lema da Multshine, procurando em seu dia a dia o melhor em matérias-primas para oferecer qualidade e segurança, com produtos biodegradáveis e fragrâncias que nos trazem a limpeza e o bem-estar. A Multshine possui uma linha completa, desde vassouras, rodos, panos, lãs de aço, além da linha exclusiva de produtos com a marca Multshine, como amaciantes, desinfetantes, multiuso, detergentes para louça e para roupas, com enzimas especiais. Rua 30, 507. Fone 3321-7652. O cartão Valecom é mais um benefício oferecido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aos seus associados. Praticidade, agilidade e variedade são os atrativos deste cartão, que pode ser apresentado em mais de 100 estabelecimentos comerciais aqui em Barretos. Mas não para por aí. O cartão também pode ser usado em vários estabelecimentos de toda a região. A fatura vem descontada em folha de pagamento e o cartão Valecom não tem anuidade. Venha descobrir como ter uma vida saudável na Segredos da Terra Produtos Naturais. Na linha granel, castanhas e frutas. Alimentos funcionais. Alimentos sem lactose e glúten. Alimentos orgânicos. Chás. Linha Diet e Light. Segredos da Terra, sinônimo de vida saudável. Rua 22, Avenidas 21 e 23, 3324-2636. No programa de hoje estamos falando sobre os cuidados com as altas temperaturas. O verão nem chegou, mesmo assim estamos vivendo dias muito quentes e neste período é necessário redobrar os cuidados com as crianças e com os idosos. As crianças e os bebês constituem um grupo muito vulnerável ao calor intenso. Devido ao calor, a criança transpira intensamente, o que pode ser muito grave para a sua saúde. Por isso, é necessário dar-lhes líquidos, de preferência água, com muita frequência. As crianças normalmente precisam de ajuda para se hidratar. É importante que os adultos responsáveis pelas crianças conheçam os problemas inerentes às situações de calor e radiação ultravioleta intensas. As medidas de prevenção a ter com as crianças em casa e na rua também devem ser levadas em consideração. Em situação de calor intenso, é preciso oferecer para as crianças mais água ou sucos de frutas naturais do que o habitual. As refeições devem ser leves e frescas. Usar vestuário largo, leve e fresco. Proporcionar ambientes refrescantes e com circulação de ar. Evitar ir para o exterior durante o período de sol intenso. Não manter crianças dentro de carros estacionados. E dar uma maior quantidade de banhos que o habitual. É preciso também ter muito cuidado com o nível de radiação ultravioleta. Evite a exposição direta da criança ao sol, principalmente entre 10 da manhã e 4 da tarde. Use protetor solar com índice elevado antes de sair para a rua e renove sua aplicação de forma constante, sobretudo após o banho ou transpiração. Os bebês com menos de 6 meses não devem ser sujeitos à exposição solar e deve evitar-se a exposição direta de crianças com menos de 3 anos. Assegure que a criança veste roupas de tecido leve, porém opaco, pois quanto mais transparente, menos protege. Se você notar que a criança apresenta febre, cor anormal da pele, sonolência ou agitação atípicas, seja intensa ou perda de peso, perturbações de consciência e recusa ou impossibilidade de beber, coloque-a num local fresco e ofereça imediatamente e regularmente líquidos. Se ela estiver consciente, faça baixar a febre através de um banho com água 1 ou 2 graus abaixo da temperatura corporal e procure a orientação médica o mais rápido possível. Se a criança apresentar queimadura solar, com vermelhidão da pele, sensibilidade dolorosa da pele e pele inchada, aplique compressas frias e úmidas. Retire, se possível, objetos que possam armazenar calor, como anéis, brincos, colares ou metais. Proteja a zona queimada com gaze, lenço ou pano limpo. Neste caso, o recomendado também é procurar orientação médica.
Não se esqueça, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais oferece para seus associados e dependentes médicos em diversas áreas, inclusive um pediatra. Então ligue 3321-2488 e agende a sua consulta. Os cuidados com a hidratação dos idosos também devem ser redobrados nestes dias de muito calor. Nesta época, estima-se que os casos de desidratação aumentem mais de 50% e é preciso ficar atento aos principais sintomas, que são tontura, dor de cabeça, boca seca e diarreia. Os idosos reagem de maneira diferente ao calor e à baixa umidade. Com o avanço da idade, sofrem alterações naturais nos mecanismos de controle térmico do organismo e de envio de estímulos cerebrais relacionados à sede, o que propicia quadros de desidratação. Na terceira idade, o organismo humano reduz a sua capacidade de regular sua própria temperatura. Por isso, as trocas de calor, que normalmente levam o sangue para todas as partes do corpo e aquecem os tecidos, ficam prejudicadas, fazendo com que os idosos sintam mais frio do que os jovens. A percepção de calor deles fica alterada, fazendo com que eles acabem sentindo frio, mesmo expostos às altas temperaturas. Para esquentar o corpo, os idosos optam por usar roupas mais pesadas e grossas que comprometem a hidratação do organismo. Com o passar dos anos, nosso sistema nervoso central diminui ou deixa de enviar para o corpo os estímulos nervosos responsáveis pela sensação de sede e pelo controle da urina. Isso faz com que os idosos bebam pouca água, mesmo no verão, e urinem com bastante frequência. O problema é que, bebendo pouca água e perdendo nutrientes e sais minerais através da urina e do suor, os idosos ficam desidratados. A consequência disso é mal-estar e cansaço. A hipertensão também contribui para este quadro. Comum em mais de 40% dos idosos, a doença se caracteriza pela alta da pressão arterial, causando mal-estar e perigo de problemas cardíacos, caso não seja controlada. Como os remédios mais eficazes para a hipertensão são diuréticos, fazem com que os idosos urinem ainda mais, perdendo muito líquido. Quando você urina muito em função dos medicamentos controladores de pressão arterial e enfrenta um calor de quase 40 graus, a tendência é que seu organismo perca boa parte dos sais minerais necessários para manter o corpo saudável, causando um quadro de desidratação grave. Daí a associação feita entre hipertensão e desidratação. O diabetes também contribui para a desidratação dos idosos nos dias mais quentes. Em idosos com diabetes, a taxa de açúcar, quando não controlada, altera a absorção de líquidos pelo organismo, fazendo com que ele, em um processo de autocompensação, tente diminuir o nível de diluição do sangue para fornecer a água necessária à manutenção de suas funções vitais. Pacientes diabéticos, quando expostos a altas temperaturas, tendem a perder uma quantidade de água ainda maior do que a causada pela doença, e isso faz com que os riscos de desidratação sejam bastante perigosos. Cuidados simples que podem evitar o problema são os seguintes: evitar usar roupas pesadas no verão, isso dificulta ainda mais a troca de calor do corpo. Tomar muito líquido, mesmo sem sentir sede. Faça o controle médico das doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, mas fique atento às mudanças que devem ser feitas no tratamento durante o verão. Os idosos que sofrem de tais doenças devem procurar os seus médicos nesta época do ano para remanejar o tratamento. Não dá para ingerir as mesmas doses de diuréticos e insulina que usam durante o resto do ano. No calor, o cuidado com os mais velhos deve ser redobrado. Então fica a dica: associados e dependentes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais contam com atendimento médico em várias especialidades, inclusive um geriatra. Basta ligar 3321-2488 e agendar a sua consulta. Não se esqueça, cuide da sua saúde e tenha cuidados redobrados agora durante o verão. E agora os aniversariantes de hoje, quinta-feira, 21 de novembro.
Américo Pereira, Patrícia Campagnoli Silva, Lúcia das Graças de Oliveira, Joana Perini, Rodrigo Ferro, Valdeci Aparecida Lopes Gomes e Maria Aparecida Zoppi Formiga. Parabéns! E o SSPTV dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Não se esqueça, segunda-feira às 18h45 eu estou aqui te esperando com mais um programa para você. Um ótimo final de semana.